bem-vindo ao Jump Cases. Eu sou a Jéssica e hoje estou aqui com o Felipe Palmieri e a gente vai falar um pouco sobre os desafios, né, que a gente encontrou nessa nossa trajetória aqui dentro, quais foram as dores que os clientes trouxeram para a gente, quais foram as soluções encontradas, quais foram os resultados e consolidados, né, que a gente entregou para o cliente. E aí, o nosso tema de hoje é falar um pouco da transformação digital, que é um desafio que várias empresas, né, estão passando, que é realmente poder mudar a sua cultura e para que a sua cultura seja baseada em dados. Então, para as suas decisões serem baseadas em dados e para que seu planejamento seja todo baseado em dados. E que todo mundo que consuma esses dados consiga ter acesso ao mesmo dado e ao mesmo tipo de qualidade de dado com frequência de atualização e todas essas coisas, certo? É isso aí. Oi, eu sou o Felipe e como a Jéssica falou, né, a ideia aqui é a gente contar um pouquinho de um case, né, de um trabalho que a gente desenvolveu junto com o cliente, onde ele tinha essa necessidade, né, ele estava passando por essa transformação digital. Que era o quê, né? Ele estava querendo que os colaboradores tomassem suas decisões cada vez mais baseados em dados, né? Então, para isso teve todo um trabalho ali de reorganização, né, reestruturação dos dados. Então, você conseguir dar ferramentas, né, para as pessoas trabalharem e conseguirem explorar melhor os dados. Então, essa é uma parte mais estrutural, que a gente participou junto também. E a parte que a gente quer trazer aqui é a parte que a gente apoiou na conscientização ali dessa transformação. Então, qual que era a necessidade, né? Era conseguir, uma vez que a empresa estava passando por toda essa transformação, estava se reestruturando, estava tendo ferramentas, né, provendo ferramentas e provendo acesso aos dados facilitado ali para os colaboradores em geral, para as pessoas de negócio ali da empresa, era fazer com que elas utilizassem e tivessem conhecimento para poder fazer essa exploração, né? Então não adianta nada a empresa pegar, fazer todo um trabalho, ter mais ferramentas, falar, ó, o dado está aqui, está bonitinho, eu tratei, então aqui é só você olhar para esse dado, você usa essa ferramenta aqui, mas as pessoas não utilizarem, né? Então, E até se capacitar também, né, para essa ferramenta. exato, exato. Então, o trabalho que a gente fez junto ali, que foi bem forte, foi nessa capacitação ali para poder dar poder para as áreas tomarem suas decisões e gerarem suas análises, né? Então, eles tinham essa necessidade e o que a gente fez em conjunto foi criar uma área, que foi a área que a gente chamou de COI, de Analytics. Então, esse cliente, né, a gente não comentou, mas era uma empresa voltada para a área de educação. Então, eles tinham muitos colaboradores, então eles tinham milhares de colaboradores, é uma empresa bem grande. Então, tinha muita gente ali que com essa reestruturação ia ter poder ali, né, para trabalhar com os dados, mas que precisava ser capacitada para isso, né? Então, não adianta Uhum. só ser, como a gente comentou, colocar lá as coisas e a pessoa não saber usar. Então, essa área, que era o COI de Analytics, tinha essa responsabilidade de fomentar essa utilização, então, divulgar, né, o que estava sendo produzido, construído na área de dados, que poderia ser utilizado pelas áreas, e também definir ali as diretrizes de melhores práticas e como utilizar aquelas ferramentas que estavam sendo disponibilizadas, né? Então, como que foi feito isso? Através de workshops. Então, essa área desenvolveu alguns workshops para trabalhar com essas ferramentas específicas. Então, tinha principalmente a ferramenta de Data Visualization, né? No caso, lá eles utilizavam Power BI. E para transformação de dados, né? Para fazer essa parte ali de programação, foi utilizado Python. Então, essa área, ela desenvolveu esses workshops e divulgava ali, inicialmente, eram agendas ali presenciais, né? Então, tinham essas agendas, uma vez que eram liberadas, foi um grande sucesso. Então, o pessoal tinha muito interesse, isso foi bem legal, E né? não teve resistência? Então, por exemplo, o Python já era uma coisa um pouco mais difícil, é mais técnico, né? Então já tinha menos gente participando, mas ainda assim, era as pessoas que tinham aquele perfil, né? Ainda assim tinha pessoas participando. Mas o Power BI a gente achou que talvez ia demorar um pouquinho para começar a engatar, né? Mas assim que começou a ser divulgado mais os workshops, né? Esgotava rapidinho. Então teve uma É porque o aceitação Power bem BI ele legal. tem um pouco menos de pré-requisitos técnicos, né? Porque acaba sendo um pouco mais point and click. Algumas Uhum, coisas, né? Claro que tem toda a parte uhum, de dados, todas aquelas coisas que é um pouco mais difícil, mas a gente sim. tem a parte do point and click que acaba ficando um pouco menos Uhum, difícil, vamos dizer sim. assim. Então, por exemplo, muita gente migrando do Excel, né? A maioria usa Excel, então sabe trabalhar ali, pelo menos o básico ali,
E às vezes, para você montar uma coisa um pouquinho mais bonitinha de apresentação, né? Um relatório no Excel, é um Uhum. pouco mais trabalhoso ali, né? De você gerar gráficos ali. E o Power BI facilita isso. Então, muita gente já tinha ouvido falar ou conhecia um pouco de Power BI, ver os dashboards, né? Ver os relatórios que são Já tem gerados com Power familiaridade BI. também, né, com gráfico, essas coisas, Sim, então acaba só teve que é. fazer a migração. Então, e para quem já trabalha com Excel, é mais fácil essa migração, porque o Power BI também é Microsoft, então tem uma linguagem parecida. Então, já Sim. tinha essa diminuição da barreira de entrada, digamos assim, a barreira era menor. Então, foi legal porque foi um grande sucesso, muita gente tinha interesse, então essa área, ela, além de fazer os workshops, fazia plantões de dúvidas, então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, tinha horários específicos onde as pessoas podiam ir lá, tirar suas dúvidas ali, e aí, com isso, a área também ia se retroalimentando, né, das informações para ir melhorando seus materiais, para ir melhorando ali a qualidade, né, do que estava sendo ensinado. Então, isso foi bem legal e foi escalando também. Então, a ideia, uma vez que essa área viu, né, a gente viu que tinha muita demanda, qual que era o próximo passo? Você tirar a limitação física, né, porque também tinham profissionais, colaboradores espalhados no país inteiro. E uma vez que você estava lá fisicamente ali, né, Em loco, no né. local, você tinha essa limitação. Então, eles desenvolveram como um próximo passo esse treinamento online. Então, eles tinham, essa empresa ela tinha a parte de treinamentos online, né? Tinha uma E eles plataforma. ficavam gravados, esses treinamentos? Exato, exato. Então, a ideia foi gravar esses treinamentos ao invés de fazer ao vivo, né? Teve uma época que foi feito um misto ali, né? Algumas Aham. pessoas online, outras em loco. E depois, a ideia foi, para poder escalar, gravar esses treinamentos. Então, eles, como a empresa já tinha uma plataforma de treinamentos, foram feitas gravações ali desses treinamentos, colocado na plataforma, e o que fez escalar muito, né? A questão de profissionais que puderam ser capacitados. Então, né, nesses treinamentos, o de Power BI especificamente, foram mais de 1.000 colaboradores que foram capacitados com esse material, com essa parte de Power BI. É legal. E aí, junto com isso, né, como eles tinham a ferramenta, né, o Power BI, eles tinham também toda a parte de governança. Então, essa área era responsável tanto por capacitar e passar as diretrizes de melhores práticas, quanto por dar um ok e definir quais relatórios iam ser publicados ali em produção para a empresa inteira, né? Ou as áreas poderiam desenvolver seus relatórios da sua área, departamentais. Então, ao mesmo tempo, né, Tem uma escalabilidade, né. exato. E é uma grande dificuldade hoje, quando a gente fala desse tipo de dar poder ali para todo mundo usar o dado, que a gente chama também de self-service BI, né? É que você pode perder a governança e o pessoal gerar dados ali, às vezes nem sempre corretos, né? E ter acesso a dado que não poderia ter, né, todas essas coisas. Essa parte de segurança, exatamente. Então, essa área tinha esse ganho também, né? Você conseguia capacitar para que as pessoas gerassem o dado da melhor forma, né? Então, se reduzia esse risco de gerar muitos relatórios incorretos, com informações ali diferentes, mas ao mesmo você dava poder para a pessoa, né, para as áreas gerarem seus relatórios que seriam utilizados só para aquele departamento, então conseguiam utilizar, e para os relatórios que seriam corporativos, né, os relatórios maiores que gerariam informações para outras áreas, então também passavam por um crivo, digamos assim, da área do COI, que dava o carimbo ali para dizer se estava com a qualidade adequada, se os dados estavam corretos. Então, com isso, você aumentava a confiabilidade desses relatórios que estavam sendo gerados, né? Então, Sim. você teve um resultado bem legal para ultrapassar, né, ou para minimizar essa dificuldade que normalmente a gente tem de você dar muito poder ali para as pessoas gerarem os dados, mas manter a confiança no dado ali, no que estava sendo publicado para a companhia utilizar, né? E esse era o resultado final que eles esperavam. Isso, exatamente. Ainda, claro que é sempre um trabalho constante, né? Então, Sim. sempre tem pessoas novas entrando, pessoas saindo da empresa, então, isso continua sendo executado, né? Então, como já tem os treinamentos prontos, para as pessoas que entram, os treinamentos mais básicos, né, já estão disponíveis, e a ideia é sempre retroalimentar e ir melhorando esses materiais e atualizando, né? Porque Legal. na tecnologia a gente sabe que Todo dia tem uma tem nova uma coisa atualização. nova. Exato. Então a ideia é sempre manter isso e tem funcionado muito bem. E eu acho que é um caso bem legal, né? A gente pode ver que esse tipo de ação que foi tomada, eu acho que é bem interessante para a maioria das empresas, né?
O benefício, acho que você contando, consigo pensar, é que às vezes é que assim, aquela planilha estava ali, o dado estava na minha planilha, e agora não, o dado está ali, todo mundo consegue ver. Ou então o insight que eu tinha ali, tenho aqui na minha planilha, talvez eu chame meu chefe aqui para ver, não, tá ali disponível, pode ser que alguém da área entre. Eu falo que às vezes duas cabeças pensam melhor do Uhum. que uma, né? Porque eu olhando ali, eu vou ver, tive essa conclusão. Outra pessoa olhando, ela pode ter uma outra visão, né? Então eu Uhum. consigo compartilhar isso para poder enriquecer mais ainda as áreas, né? E crescer. Sim, exatamente. E aí meio que de certa forma você fomenta a pessoa a utilizar mais os dados, a trabalhar mais aquilo, né? Ao Sim. invés de ter só aquele relatório ali que ela sempre gera, ela vai gerar algumas coisas novas, ela aprendendo a outra ferramenta, né, sabendo como utilizar, ela tem mais ideias ali e que nem você falou, compartilhando, né, é mais fácil você compartilhar, né, pensando no Sim, caso do Power BI. Então isso facilita bastante e você aumenta a adesão, né? Então tem mais pessoas olhando, querendo aprender, gerando dados, e é aí você conseguiu o objetivo que a empresa quer, né? Então, é algo constante que sempre tem que ficar martelando ali para as pessoas utilizarem, mas conforme mais gente vai aderindo, né? Então, isso é mais fácil, isso vai se tornando mais orgânico, né? Então, vai se tornando sim. mais natural. Você entra as empresas, as pessoas novas que chegam na área, já veem as pessoas utilizando, sabem que tem o treinamento. Começa a fazer parte da cultura mesmo, né, da Exato. empresa, não É, é algo que sim. quando entra já não é tão uma cultura, Uhum. vou começar, mas agora quem já entrou já vai ficar com esse sentimento de não, Sim. aqui é tudo baseado em dados, não vou mais É, só, vi esse número, vamos seguir por esse número. Bem legal, bem exatamente. legal. Exatamente. E aí acho que é algo que pode ser replicado para a maioria das empresas que tem muito Sim. essa dificuldade, né? Eu vejo muita empresa com um problema parecido, né? De querer que as áreas sejam mais data-driven, né? Que o pessoal fala, Uhum. orientados a Mais dados, integrados mais também, né. integrados, mas não sabem muito por onde começar. Tem Então, muita empresa grande que ainda é baseada tudo em uma planilha só, e se aquela sim, planilha der pau, já é, era, porque tem muita informação valiosa exato, lá, né. exatamente. Então é isso, né, a gente compartilhou um pouco de vocês como que é essa automatização e essa introdução aí de ser realmente, gerido em dados. Então, se inscreva no nosso canal, comente aqui se tiver alguma dica, se tiver alguma sugestão, se quiser compartilhar algum case parecido que você viveu. É isso. Obrigada. Obrigado, até a próxima.